A metáfora é mais conhecida como uma figura de linguagem através da qual descrevemos uma coisa em termos de outra, como na famosa frase de Shakespeare em Romeu e Julieta: Julieta é o sol. Mas a metáfora é muito mais do que uma simples figura de linguagem empregada pelos poetas apaixonados quando se referem às suas amadas como massas interestelares de gás incandescente. A metáfora está intensamente, embora imperceptível, presente em tudo, desde a economia e a propaganda até a política e os negócios, na ciência e na psicologia. Ambrósio, você falou bem. Vamos ler, vamos continuar lendo sobre a metáfora aqui, que isso aqui tá interessante. A metáfora vive uma vida toda secreta em torno de nós. Nós falamos uma metáfora a cada 10 a 25 palavras, ou cerca de 6 metáforas por minuto. A metáfora condiciona as nossas A metáfora Falamos uma metáfora a cada 10 a 15 palavras, ou cerca 6 metáforas por minuto. A metáfora condiciona as nossas interpretações do mercado de ações através da propaganda. Continue lendo. Interpretações do mercado de ações e, através da propaganda, ela se infiltra sorrateiramente em nossas decisões de compra. Na boca dos políticos, a metáfora cutuca sutilmente a opinião pública. Político usa metáfora a rodo, né? Político usa metáfora. Na mente dos empresários, estimula a criatividade e a inovação. Na ciência, a metáfora é a nomenclatura preferida para novas teorias e novas descobertas. Na psicologia, é a linguagem natural das relações humanas e das emoções. A metáfora é uma maneira de pensar muito antes de ser um estilo de palavras. A metáfora é uma maneira de pensar muito antes de ser um estilo de palavras. Vamos continuar lendo aqui um pouco. Por qual motivo ele agora tá querendo permissões aqui pra... Nossa, tem uma mosca voando aqui. Essa mosca, ela só aparece... quando... Google Cloud Text to Speech. Nossa, calma, Google. Essa mosca só aparece quando eu começo a fazer a gravação. Novas pesquisas nas ciências sociais e cognitivas deixam cada vez mais claro que a metáfora influencia as nossas atitudes, crenças e ações de uma forma surpreendente, oculta e frequentemente excêntrica. A metáfora finalmente saltou fora da página e pousou com um forte estardalhaço bem no meio do nosso curso da consciência. Esse impacto está causando um grande estardalhaço no campo da psicologia, através da terapia da metáfora. Tem a metáfora para o campo de psicologia, ela é bem interessante, assim. Tem até um livro muito legal, ele chama A Cura pela Metáfora. A cura pela metáfora, porque a gente estuda e a gente entende através dos nossos estudos que a metáfora, ela tem um caminho todo especial, ela penetra lá dentro do nosso inconsciente. Através de um caminho neurológico muito especial. A gente pode entender que muitas pessoas influentes eram pessoas que utilizavam metáforas assim com uma maestria gigante. Alguns usam metáfora a rodo. Porque a metáfora, ela conecta a pessoa. Porque a metáfora, ela faz com que o nosso consciente ele esteja conectado diretamente com aquela história. É como se fosse uma codificação secreta, uma codificação direta entre o comunicador e o nosso inconsciente, sem passar pelo consciente, pela mente consciente, por todos os nossos filtros da nossa mente. Nós temos diversos filtros na nossa mente consciente, e esses filtros, eles são capazes propriamente de filtrar a informação, de dizer se aquela informação, o filtro ele funciona assim, ele diz que uma informação que eu acabei de receber, se essa informação ela é verdadeira ou não, ao nosso ver, dentro do nosso mapa, como diz a PNL, filtro, ele vai dizer se aquilo é uma coisa que merece atenção ou não. Não necessariamente a verdade absoluta, a verdade do mundo, mas não. A verdade de acordo com nossos sistemas de crenças. De acordo com nossos sistemas de crença, aquela metáfora, ela é capaz de passar diretamente por tudo isso e ela vai direto no nosso inconsciente. Por isso que a metáfora ela é tão especial. Ela é tão especial porque ela passa direto. Vou continuar lendo um pouco.
Eu me encontrei com Lolly e Tompkins depois do funeral da minha mãe. Já havia passado o choque inicial. Eu tinha passado uma semana limpando a casa dela, a casa onde eu crescera. As coisas agora estavam voltando ao normal. A rotina do dia a dia havia retornado. Enquanto eu me esforçava para identificar exatamente como me sentia, para reconciliar o contraste entre a intensidade da morte da minha mãe e o retorno abrupto à normalidade, o melhor que eu poderia sugerir era: nenhuma diferença. Olha só. Essa parte ela ficou um pouco confusa pra mim, eu confesso, tá? Eu confesso porque eu me perdi um pouco. Ele falou aqui assim: através de um processo chamado de modelagem simbólica, um psicoterapeuta, James Larry Tompkins, ajudam os clientes a criar e a explorar as metáforas ao redor das emoções. Na verdade é porque eu pulei essa parte. Eu já fui direto pra outra. Vamos ler essa parte anterior. Através de um processo chamado de modelagem simbólica, os psicoterapeutas James Lolly e Penny Tompkins ajudam os clientes a criar e explorar as metáforas ao redor das emoções cruciais ou dos dilemas pessoais. Para aprender mais sobre a técnica, eu marquei uma sessão com eles. Algumas semanas antes do nosso encontro marcado, a minha mãe faleceu e eu decidi que a morte da minha mãe seria o ponto de partida para a nossa conversa. E aí então ele continuou aqui, ó. Ele continuou. Vamos ver essa história aqui como um todo, tá? Vamos ver essa história como um... Eu me encontrei com Lolly e Tompkins depois do funeral da minha mãe. Já havia passado o choque inicial. Eu tinha passado uma semana limpando a casa dela, a casa onde eu crescera. As coisas agora estavam voltando ao normal. A rotina do dia a dia havia retornado. Enquanto eu me esforçava para identificar exatamente como me sentia, para reconciliar o contraste entre a intensidade da morte da minha mãe e o retorno abrupto à normalidade, o melhor que eu poderia sugerir era: nenhuma diferença. Mais alguma coisa sobre essa nenhuma diferença? Lolly perguntou. O sentimento está em toda parte, difuso, eu disse, como um cobertor leve, que não é perceptível porque é muito leve. O mais notável sobre esse sentimento é que ele tem poucas características. É quase nada como um papel de parede. É verdade, isso daqui ele tá falando bastante sobre metáforas. Ó, metáfora é como um cobertor leve. Alguma coisa a mais sobre esse papel de parede? Você o ignora, especialmente se ele for sem graça. Alguma coisa a mais sobre esse papel de parede sem graça? Aspas. Eu não gosto dele, é muito sombrio. Isso me lembra da casa onde eu cresci. Tá falando um pouquinho da história, né? E vamos continuar lendo um pouco aqui, porque essa história tá ficando bem interessante, né? Minha família se mudou para a casa em que eu cresci quando ela era nova, no início dos anos 70. Quando eu era adolescente, eu detestava aquela casa. Ela simbolizava para mim tudo que era frágil e opressivo ao crescer na periferia. A porta de madeira do meu quarto ainda tinha a profunda marca resultante do dia em que meu irmão jogou o seu sapato em mim e não acertou. O cabideiro de plástico no banheiro vivia caindo da parede toda vez que eu tentava pendurar uma toalha molhada. O gramado e a calçada ainda eram mantidos impecavelmente limpos, exatamente como todos os outros gramados e calçadas dessa rua impecavelmente limpa. O moleque lá jogou um sapato. Então aqui, passando um pouco, pulando bastante um pouco aqui, essa história tá falando sobre metáforas, essa história tá falando sobre o poder da metáfora. E ele tá contando uma história aqui que essa história parece ser bem interessante, mas a gente não vai continuar terminar a história, porque essa história ela vai ficar para a próxima live. Ela vai ficar para o próximo vídeo, para o próximo. Se você quer continuar entendendo um pouco mais sobre metáforas, fica aqui no meu canal, o Novo Mindset. O Novo Mindset ele fala sobre programação neurolinguística, ele fala sobre PNL, ele fala sobre psicologia positiva, ele fala sobre muitas coisas. Legal? Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!